Meus irmãos, graça e paz, aqueles que estão aqui na igreja, os poucos irmãos que aqui estão, Deus abençoe. E você que está em casa também nos acompanhando pela internet, que o Senhor possa, da mesma forma que há de falar conosco, falar com você também. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 2, dos versículos 14 a 17. Gênesis capítulo 2, dos versículos 14 a 17. Nós estamos dando sequência à série de sermões nesse mês de julho a respeito da família. O tema da série é Famílias em Perigo, e tanto no domingo passado quanto hoje pela manhã e também à noite as exposições estão sendo baseadas justamente nesse tema. Hoje pela manhã o reverendo Erickson pregou sobre o papel espiritual que o homem exerce dentro de casa. E agora à noite, então, eu vou falar justamente o contrário. O tema do sermão dessa noite é homens omissos. Então, nós vamos justamente para o contrário daquilo que foi explicado nesta manhã. E nada mais do que voltarmos para o princípio, como o próprio Cristo nos ensinou e como nós pregamos no domingo passado à noite a respeito da definição de família, contrapondo com a redefinição cultural de família. Então, Gênesis capítulo 2... dos versículos 4 a 17, assim está escrito: esta é a Gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas a neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é o rio Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Desculpe-me por ser homem. Esta foi a frase dita pelo líder trabalhista neozelandês David Cunliffe em junho de 2014 em um fórum para mulheres refugiadas na Nova Zelândia. Meus queridos, essa fala insana e covarde dita por um homem foi rapidamente assimilada pela militância progressista, que a transformou num credo obrigatório a ser dito por todos os homens. Mas por trás deste pensamento, e alinhado aqui com o movimento feminista, nós vemos uma tentativa da destruição da masculinidade, ignorando a importância do homem para a civilização, tanto quanto o valor da mulher. Isto apenas atesta que nós vivemos em uma cultura feminista e efeminada. Por causa disso, quem é homem sente-se, no mínimo, desconfortável por ser homem, ainda mais quando exerce a sua masculinidade. A mídia secular nos bombardeia todos os dias com imagens e modelos de feminilidade e masculinidade que são simplesmente falsos, que são deturpados. Na verdade, a sociedade humanista secularizada, em que o relativismo, ou seja, a falta de um padrão absoluto, e o individualismo, naquilo em que só eu sei o que é certo para mim mesmo, tem exercido um forte impacto no conceito de gêneros.
E entenda que sem absolutos, cada pessoa passa a viver por conta própria, no que diz respeito à relação da sua masculinidade. E esta sabedoria mundana, sabedoria satânica, é subjetiva e se fundamenta em desejos pessoais, se fundamenta na cultura, se fundamenta nos ícones populares, se fundamenta na antropologia e, pior ainda, se fundamenta nas ideologias. Por exemplo, existe hoje o conceito de masculinidade suave. A jornalista Cláudia Wilde, em 2019, escreveu no jornal Hora Extra um artigo com o seguinte título: O delírio da masculinidade suave. E no artigo, ela fala da nova moda, a masculinidade suave. E segundo ela, uma das coisas mais satânicas e odiosas que acontece no momento é a tentativa da desconstrução da figura masculina e paterna. A jornalista prossegue dizendo que o novo homem que tentam criar é uma figura pouco masculina, desvirilizada, ativista e incapaz de exercer a sua masculinidade plena. Querem com isso criar um frágil ser amestrado, avesso à guerra, ideologicamente inofensivo aos regimes totalitários. Em contrapartida, segundo a jornalista, existe um investimento não menos satânico do movimento feminista em criar uma mulher totalmente masculinizada, que o grande desejo, o grande objetivo é substituir o homem. Se não consegue na esfera biológica, há de conseguir na esfera sociológica. A verdade é que o conceito de masculinidade desta cultura secularizada em que nós estamos inseridos, assim como nós mostramos na semana passada o conceito de família, é completamente mentiroso e deturpado. E compreenda que sem um padrão absoluto, a confusão acerca da masculinidade tende a piorar. Então, dessa forma, o lugar para reviver, o lugar para recuperar a masculinidade ameaçada é voltando-se para a única fonte segura que nós temos, que é justamente a palavra do Senhor. Precisamos nos voltar para a palavra atemporal e supracultural de Deus, que é a Bíblia, e aprender e exercitar o que Deus diz ao homem a respeito da sua masculinidade. E a Bíblia nos oferece a imagem de Deus de um homem de verdade. E meu irmão, minha irmã, essa imagem não se encaixa em nenhum estereótipo da cultura existente hoje. Deus começa a pintar sua imagem sobre a masculinidade em Gênesis 1, passagem que descreve sobre a criação do homem sendo a imagem e semelhança de Deus, principalmente nos versículos 27 e versículo 28 do capítulo 1. Capítulo 2, nós vamos ver que Deus continua a trabalhar em seu retrato. E aí nós vamos ver que o texto diz que Deus formou e plantou um jardim no Éden e colocou o homem ali para cultivá-lo e guardá-lo. Então, dessa forma, partindo de Gênesis 2, eu quero pensar com você, nesta noite, sobre aquilo que eu entendo serem os pontos-chave no que diz respeito aos principais deveres e compromissos do homem que atestam de fato a sua masculinidade. Entretanto, eu quero justamente mostrar para você naquilo que os homens estão se omitindo. E no final, então, nós voltaremos com algumas implicações e aplicações especificamente para nós homens. Versículo 7, é o primeiro ponto que penso com você, que os homens são omissos quanto ao que eles representam. Versículo 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra, evidenciando aqui o cuidado e atenção da parte de Deus na criação do primeiro homem. Deus criou o homem de forma diferente, criou ele de forma manual. Os demais animais, quando você pega o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que Deus falou e eles vieram a existir. Mas o homem, Deus formou do pó da terra, moldando-o com cuidado paternal. E a imagem usada aqui no versículo 7, no hebraico, dá a ideia de que Deus trabalha como um oleiro, modelando cuidadosamente
e depois inspirando naquela figura que ele havia construído com as suas mãos, a partir do pó da terra, o sopro da vida. Esse termo formou indica que o ato da criação foi elaborado com cuidado. Esse verbo aponta para a ideia de intencionalidade divina, ou seja, Deus projetou detalhadamente aquilo que estava sendo feito. E esta formação cria um vínculo entre o Criador e a criatura, um vínculo que cresce com um suave processo de criação. Então, o que nós estamos vendo aqui no versículo 7 é que a mão gentil do Criador resulta em uma criação real. E a sua realeza fica mais evidente, aqui realeza entenda nos dois sentidos, de que veio à existência, e realeza também na ideia de governo, aquilo que é demonstrado no versículo 28 do capítulo 1. Essa realeza fica mais evidente ainda, quando Deus lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. O homem recebe sua força vital quando o Criador soprou o seu próprio sopro, ou seja, o sopro da vida eterna. Adão respirou por Deus, ele recebeu uma alma pela qual pudesse viver e ser dotado com sentimento e ao mesmo tempo com movimento. Derek Kidner, que é um comentarista brilhante do Antigo Testamento, explica que neste soprar há tanta intimidade que a respiração é calorosamente pessoal, com a intimidade boca com boca e com o significado que esse era um ato de dar e fazer. Era a ideia de que Deus estava doando de si mesmo para que o homem pudesse vir à existência. Então, o corpo do homem foi formado do pó da terra, dotado com uma alma, recebendo o movimento vital. E nesta alma, Deus esculpiu a sua própria imagem, a qual acrescentou a imortalidade. Então, Deus, respirando o sopro da vida no homem, fez do homem um ser espiritual, com capacidade de servir e ter comunhão com Ele. Além disso, a metáfora do sopro compartilhado aqui sugere uma correspondência entre Adão e seu Criador, que é expressa no capítulo 1, no versículo 27, ou seja, a ideia de que o homem criado do pó da terra é a imagem e semelhança de Deus, isto é, Deus estabeleceu uma relação na qual a humanidade poderia refletir, mesmo que de modo finito, certos aspectos infinitos do Rei Criador. Então, assim, homens e mulheres foram criados iguais e são iguais como pessoa diante de Deus, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas entenda, homem e mulher são distintos, não apenas no que diz respeito à sexualidade, mas também nos papéis que desempenham como homem e mulher. E essa distinção foi ordenada por Deus antes da queda. Por isso que ambos governam sobre a criação, mas ao homem é dada a responsabilidade de ter a proeminência desta autoridade. E a autoridade masculina começa aqui na descrição da sua criação. A prioridade temporal na criação, a saber que a mulher foi criada a partir ou procedendo do homem, é um indicativo da autoridade masculina. Eva, meus queridos, foi criada com o propósito de ser auxiliadora de Adão. Além disso, no versículo 23 do capítulo 2, Adão é quem nomeia Eva. E naquele contexto, e ainda hoje também é assim, dar nome às coisas criadas indica a autoridade de quem nomeia. Posso dar um exemplo para você. Minha filha nasceu há 4 meses atrás, e não foi ela que me disse que nome deveria ser colocado. Quem tinha autoridade para colocar o nome dela foi justamente eu e minha esposa. Então, a mesma ideia nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 2. Outro ponto importante é que Eva não só foi criada para o homem, depois do homem e a partir do homem, mas nos versículos 21 e 22 do capítulo 2, ela também foi levada ao homem. E ser levada a Adão, aqui aponta para uma submissão à autoridade de Adão. Então, no relato da criação, Deus criou o homem para representar a sua autoridade sobre toda a criação,
inclusive sobre a mulher. Então, os homens são portadores da glória de Deus. Aí 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7, Paulo disse que o homem é a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. E apesar de muitos igualitaristas, ou seja, aqueles que entendem que o papel do homem, no que diz respeito à autoridade dada por Deus, são iguais, mesmo que os igualitaristas não gostam, Deus não fez o mundo de acordo com as exigências de quem quer que seja. A cabeça de toda mulher, como descreve as Escrituras, é o homem. E a omissão dos homens está justamente em não exercer a sua autoridade representativa, dada por Deus desde a criação do primeiro homem. E aqui eu quero repetir aquilo que disse na semana passada. Eu entendo sim que Adão e Eva servem como um casal paradigmático. Aquilo que acontece com eles, aquilo que é dado a eles, pela descrição que é nos dada em Gênesis, se aplica ainda hoje no que diz respeito à estrutura criacional de Deus. Além disso, nos versículos 8 e versículo 15, há o segundo ponto que penso com você do porquê que os homens são omissos. Os homens são omissos quanto ao que eles fazem. Adão, depois de ser criado, o texto, como nós lemos, tanto no versículo 8 quanto 15, fala que ele é colocado em um jardim. E naquele lugar, juntamente com Eva, como diz o capítulo 1, versículo 28, eles deveriam ser fecundos, multiplicar, encher a terra e dominar sobre ela. Então o versículo 8 diz que Deus plantou o homem no jardim. Deus o colocou ali para exercer a sua masculinidade através do cultivar e guardar a terra. Então, observe aí que no versículo 15, o que nós vamos ver é uma repetição e, de certa forma, uma extensão do versículo 8, porque ambos descrevem Deus como provedor de um jardim, colocando o homem como encarregado deste jardim através do cultivo e da manutenção dele. Literalmente, Deus chama o homem para ser homem, cumprindo sua vocação diante dele neste mundo, cultivando, mantendo, dominando e controlando a criação. Deus criou o homem e o investiu com a responsabilidade de habilitar a terra a dar frutos. Seja isso dito em termos de poder real, como no capítulo 1, versículo 28, ou em termos de vida agrária, aqui no capítulo 2, a ideia de cultivar e guardar. E esse verbo cultivar, geralmente aponta para a ideia de trabalhar, para a ideia de servir. E em Gênesis 2, tem a sua aplicação claramente na agricultura. Então, de forma lógica, o homem foi colocado em um jardim e deveria cultivá-lo. Por analogia, o que o jardineiro faz para que o seu jardim cresça? Ele cultiva. Então, cultivar aqui é trabalhar para fazer com que as coisas se desenvolvam. Então, como afirma Douglas Wilson, o homem foi criado não apenas para descobrir e conquistar novos mundos, mas também para fazer tais mundos florescerem. No entanto, a palavra guardar descreve a proteção e a manutenção do progresso já alcançado. E essa palavra guardar na Bíblia geralmente refere-se aos pastores que vigiam o rebanho, os soldados que protegem o reino, os sacerdotes que protegem a santidade do povo de Deus. Então ao homem foi dada a responsabilidade de servir de guarda para que as pessoas e as coisas fiquem em segurança, para que o fruto do cultivo seja preservado. O chamado de Deus, a masculinidade, envolve cultivar, envolve vigiar, envolve guardar tudo o que o Senhor colocou debaixo da responsabilidade do homem. Então eu entendo que ao usar cultivar e guardar, Deus estava usando esses dois termos complementares para indicar o conjunto de atitudes e comportamentos que constituiriam a masculinidade como ele desejava que funcionasse. Logo, no jardim, Deus dá ao homem uma existência intencional voltada
para o trabalho, que aqui no caso também aponta para a ideia de supervisionar o seu ambiente. Literalmente, Deus colocou Adão no jardim e o pôs para trabalhar. Então, nessa perspectiva, o trabalho é algo honroso e significativo para a identidade masculina. O trabalho é uma tarefa dada por Deus e não uma condição amaldiçoada. Nós temos que entender que foi o pecado que estragou o relacionamento entre o homem e seu ambiente, tornando, como diz lá em Gênesis capítulo 3, versículos 19 em diante, o trabalho uma tarefa árdua, que hoje é visto simplesmente como uma simples forma de sobrevivência. Não é à toa que Bruce Waltke explica que o trabalho é um dom de Deus e não um castigo pelo pecado, porque mesmo antes da queda, o homem tinha tarefas dadas por Deus para cumprir. Depois da queda, é fato, o trabalho continuou sendo bom para o homem. Mas devido à maldição de Deus sobre a terra por causa do pecado humano, tornou-se para o homem necessário trabalhar, e esse trabalho se tornou duro. Mas o lado triste é porque o homem falha no capítulo 3 em cuidar, em guardar desse jardim. E o capítulo 3, versículo 24, nos mostra que por não ter guardado o jardim, por não ter cuidado do jardim, o homem é expulso desse jardim. E o versículo 24 diz que Deus colocou querubins guardando o acesso desse jardim. A designação do homem, como nos mostra o capítulo 3 de Gênesis, foi cumprida de maneira inesperada, não pelos homens, não pelo homem, mas pelos querubins, que ironicamente proibiu o próprio Adão de entrar novamente naquele jardim. Além disso, nos versículo 8 até o versículo 17, há um terceiro ponto que penso com você nessa noite. Os homens são omissos quanto ao que eles se comprometem. Versículo 8 a 15, descreve aqui, 8 a 17, descreve que Deus fornece aqui ao homem um ambiente maravilhoso para se viver. Éden significa um lugar de águas abundantes, um lugar de deleite, de vida exuberante. É importante destacar que lá em Gênesis 13, no versículo 10, lá em Isaías 51, lá em Ezequiel 28, o Éden é descrito como um jardim de Deus, indicando que o dono daquele local era justamente a pessoa de Deus. Todavia, nesse jardim de Deus, ou esse jardim de Deus, foi deixado sob a responsabilidade do homem, com a sua carga de trabalho na administração da criação divina. Então, ao criar o homem à sua imagem, Deus estabelece um relacionamento único entre eles, determinando assim com precisão qual seria o papel do homem na criação. E por meio desse relacionamento de criar e falar, Deus estabelece soberanamente um pacto de vida e morte. E esse pacto original entre Deus e o homem é comumente conhecido na teologia como o pacto da criação. Então, de forma geral, esse pacto da criação diz respeito às responsabilidades do homem para com o seu Criador. E por conta disso, o Jardim do Éden é um santuário onde Deus convida o homem a gozar de comunhão e paz com Ele, se relacionando de forma pactual com Deus. É fato que Deus não habita no jardim, mas é o lugar, de acordo com a descrição do capítulo 2, e principalmente do capítulo 3, é o lugar onde Deus se encontra com o homem. Adão desfrutou da presença incomparável de Deus no jardim. Naquele jardim, Deus falava e andava com Adão como se pertencessem um ao outro. Por isso que esse jardim lá era um santuário da graça, porque Deus estava lá. Deus vivia numa íntima e intacta comunhão com o homem. Então, dessa forma, a narrativa coloca o homem no meio do jardim para realizar seu trabalho administrativo, bem como também em ter a oportunidade de expressar a sua obediência, a sua gratidão, o seu culto àquele Deus. Os versículos 15 e 17 nos mostram justamente isso. Aquele jardim luxuoso, o homem poderia desfrutar de tudo,
exceto comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como vice-gerente de Deus, nem tudo era do homem. Deus introduz uma única exceção, uma árvore no meio do jardim, lembraria o homem de que ele não era Deus. Esta exceção era para lembrá-lo de que não deveria jamais o homem confundir a sua abundante bem-aventurança com o estado do Criador, ou seja, ele era criatura e não um Criador. Em suma, o jardim é o lugar no qual Deus se relaciona de maneira pactual com o homem, e é onde Deus o leva a relacionamentos e obrigações. E nesse ambiente de deveres pactuais, o homem deveria exercer a sua masculinidade. E vale ressaltar que neste capítulo 2, temos os dois deveres pactuais mais importantes do homem. Primeiramente, o seu pacto assumido com Deus, e depois o seu pacto assumido com a sua esposa, e consequentemente com a sua família. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me assiste em casa, ou aqueles que estão aqui na igreja, isso é aquilo que Gênesis nos mostra no capítulo 2, a respeito do que faz parte da essência do homem. E aqui homem no aspecto de masculinidade. E eu quero então pensar com você, e aí eu quero dirigir essas implicações, aplicações aos homens, especificamente aos homens da nossa igreja. Semana que vem nós iremos tratar a respeito da mulher, a insubmissão da mulher, e nós iremos então nos ater diretamente e voltado somente para as mulheres. Hoje então quero me ater apenas aos homens. E a primeira implicação que penso com você, a partindo de Gênesis capítulo 2, da exposição que fizemos, é que precisamos de homens que assumam as suas responsabilidades. O homem foi criado por Deus e colocado no jardim, como nós mostramos, local de relacionamento e deveres pactuais. E era nesse ambiente que ele deveria exercitar sua masculinidade. É verdade que para nós, homens, o nosso ambiente caído é diferente daquele experimentado por Adão. Todavia, entenda que o pecado afetou a nossa habilidade de cumprir a nossa responsabilidade da nossa masculinidade, mas o pecado não cancelou as nossas responsabilidades. Ainda somos responsáveis como homens de cumprir nossos deveres pactuais com a sociedade, com a família, com a igreja, com as mulheres. John Piper disse corretamente que a masculinidade é uma responsabilidade que Deus lhe confia para o bem de todas as suas criaturas. É um chamado, é um dever, é uma obrigação. Contudo, nós vivemos dias de homens desequilibrados e ao mesmo tempo expressando a sua masculinidade de forma errada. Várias mulheres cristãs lamentam com frequência o fato de os maridos ou serem tímidos demais, ou outro extremo, violentos. Outras reclamam pelo fato de muitos maridos não assumirem a liderança e responsabilidades que competem ao marido dentro de uma casa. Fato mais triste ainda é que muitos homens parecem experimentar hoje um tipo de depressão e abandonam suas responsabilidades sociais durante uma suposta crise de meia-idade. Meus queridos, na igreja, mais do que nunca vivemos numa época em que parece haver uma escassez crescente de liderança masculina exemplar. E aqui entenda que o movimento feminista surgiu em parte como uma resposta às reais injustiças praticadas pelo homem contra a mulher. Só que com o passar do tempo, esse movimento cresceu como um catalisador imoral, que trouxe sérias confusões, a ponto de redefinir a linha de gênero. Porque os homens vivenciaram uma masculinidade falsificada, ignorando suas responsabilidades. Hoje a masculinidade sofre por conta deste movimento. Todavia, quando Deus designa um lugar, um posto a alguém, é desobediência abandoná-lo.
E entendam, homens, da mesma forma que Adão teve que prestar contas a Deus pela vida moral da sua família no jardim, todos nós, homens, prestaremos contas pela forma que nós utilizamos a nossa masculinidade. Por conta disso, homens, assumam suas responsabilidades de homens. Assumam e vivam o padrão bíblico de masculinidade de Gênesis 1 e 2, para que nossas mulheres não queiram viver Gênesis 3,16. Por isso, eu digo para você, principalmente você que é jovem, não vou dizer jovem, vou dizer aquilo que hoje na cultura é conhecido como adolo adulto. Adolo adulto é aquele jovem, já com seus 30 anos, que continua vivendo da casa dos pais como se fosse um adolescente. Vou dizer para você, desligue seu videogame e vire um homem de verdade. Mais do que isso, arrume o seu quarto e saiba procurar um emprego. Moços, seja o tipo de homem bíblico que as moças precisam. Preparem-se para ser o marido bíblico que elas anseiam. Para você, pai, para nós que somos pais, sejamos pais de verdade, disciplinando e discipulando os nossos filhos no caminho da masculinidade. Os nossos filhos não precisam de machos que procriam machos, mas precisam de pais de verdade. Ou seja, antes de treinarem seus filhos para serem homens, nós temos que ser homens de verdade. Maridos, assumam a responsabilidade de liderar o seu lar, suas esposas, seus filhos. Seja o servo líder que a sua família precisa. Maridos, assumam a responsabilidade, assim como Cristo, de nutrir a sua esposa emocional e espiritualmente. E entenda que esse não é um ato secundário do seu chamado como marido e homem, mas é fundamental e central para o seu chamado masculino no casamento. E ao mesmo tempo, como pai e homem, você é chamado a assumir a responsabilidade de lavar e nutrir o coração dos seus filhos através da palavra do Senhor. Além disso, há uma segunda implicação desse texto para nós, homens. Precisamos de homens que exerçam com coragem a sua masculinidade. A narrativa de Gênesis 2 mostra a singularidade da criação do homem, bem como que a sua posição incrível trouxe consigo uma responsabilidade singular. Sobre o homem, no exercício da sua masculinidade, recai o dever moral de não apenas trabalhar, sustentar, mas principalmente proteger os mais vulneráveis, ou seja, as mulheres e crianças. No exercício de sua masculinidade, é dever do homem se posicionar entre o perigo e as mulheres e crianças. É interessante que, quando acontece um naufrágio, as mulheres e crianças são colocadas em primeiro lugar no bote salva-vidas. E não é porque os homens nadam melhor do que as mulheres, mas é porque foram vocacionados para isso. Pertence à masculinidade aceitar o perigo e corajosamente proteger as mulheres e crianças. Então, ser homem é estar de pé e pronto para encarar o perigo ou o mal. Deus não deseja que os homens fiquem parados e deixem que os danos ocorram ou que a iniquidade avance. Mas o ponto triste é que, envenenados por uma masculinidade ideológica e idiotizada, os homens pensam que podem proteger suas mulheres apenas protestando. O exemplo que eu lhe dou, em 2015 na Turquia, após uma jovem ter sido assassinada em tentativa de estupro, e isso também aconteceu há 2, 3 anos atrás na Alemanha, quando uma série de estupros coletivos praticados por muçulmanos aconteceu numa noite de Réveillon. Os homens turcos, como os alemães, resolveram protestar e foram para a rua, simplesmente vestindo saias e dizendo: não estuprem nossas mulheres. Mulheres, desculpem esses homens por tamanha covardia.
Não é de homens com saias gritando eles por elas, que as mulheres precisam, mas é de homens que se colocam entre elas e o perigo as protegendo. E aqui eu cito de novo a jornalista Cláudia Wilde, que no artigo Delírio da Masculinidade Suave, ela faz a exortação a nós homens. Atente bem, uma mulher dizendo para nós homens: não tenham medo do exercício pleno da masculinidade. Isso não significa serem machistas, e não existe também masculinidade tóxica, mas existem homens broncos e sem educação. Mas vocês, homens, estejam cientes de que a vocês caberão a proteção da mulher e o papel importantíssimo no norteio de suas famílias. Afinal, as mulheres, ainda que no auge de seus feminismos baratos, não irão em massa para uma guerra, tampouco se prestarão a carregar sacos de 60 quilos nas costas. É chegada a hora de os homens cristãos, evangélicos conservadores, que creem na Bíblia, superarem a covardia e lutarem pelos princípios bíblicos que norteiam a nossa masculinidade. Nós precisamos ser o tipo de homem que, com uma mão, impõe o arado, levanta o arado, mas ao mesmo tempo com a outra mão carrega uma espada. Nós, homens, precisamos levantar a bandeira da nossa masculinidade e defender corajosamente a família, a igreja, a sociedade. Nós precisamos de pais corajosos, de homens corajosos que protejam a virgindade dos seus filhos. Nós precisamos de homens corajosos que se levantam e confrontam e ensinam as mulheres que tanto o machismo como o feminismo são distorções do ensino bíblico a respeito dos gêneros. Nós precisamos de homens da palavra que protejam a igreja de ser invadida, contaminada por falsas doutrinas. E entenda que esse desejo de livrar ou salvar faz parte da estrutura criacional do homem dada por Deus. E o grande exemplo de Salvador é, obviamente, Jesus Cristo. Desde Gênesis 3,15, o seu livramento foi prometido a seu povo. Deus prometeu que através de Cristo destruiria a antiga serpente ou dragão, como é descrito em Apocalipse capítulo 20. E de fato, como homem, Jesus Cristo enfrentou corajosamente todos os inimigos da sua noiva. Jesus Cristo é aquele que se colocou na frente da sua noiva, a igreja, e a protegeu de todos os seus inimigos. Douglas Wilson diz que os homens que seguem a Cristo, aquele que matou o dragão, a antiga serpente, devem se tornar nada menos do que matadores de dragões. Meu querido irmão, entenda que nós estamos em guerra. Esse mundo não é um parque de diversão, esse mundo é um lugar em que nós constantemente guerreamos por conta da nossa fé. E nós precisamos preparar os nossos garotos para lutar esta grande guerra, a guerra pela verdade. A fé cristã não é de modo algum pacifista, como muitos defendem. A paz que será conduzida pelo grande príncipe da paz será uma paz comprada com sangue, e o sangue na cruz. E como nosso comandante celestial se sacrificou nessa guerra, assim nós, seus seguidores, homens, devemos corajosamente aprender a fazer o mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu digo para você, homem, que você também necessita de um Salvador e protetor, Jesus Cristo. As distorções da masculinidade existem justamente porque os homens que abraçam as distorções da masculinidade não entenderam e não estão debaixo das asas protetoras de Cristo Jesus. E a última implicação desse sermão nessa noite, aqui eu finalizo, é que nós precisamos de homens que representam Cristo corretamente. Precisamos ser esses homens que representam Cristo corretamente. O homem, por ter sido criado à imagem de Deus, como nós mostramos no decorrer do sermão, encontra a sua identidade na pessoa de Deus.
criado como imagem de Deus, ele deve agir como um gerente da sua criação, exercendo um papel de liderança, tendo a mulher como sua auxiliadora. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, 1 Coríntios 11, Efésios 5, Colossenses 3, Tito, 1 Timóteo, defende a liderança masculina no lar e na igreja, partindo do relato da criação em Gênesis. E a explicação e aplicação do Novo Testamento vê a liderança de Adão no Éden como base para a liderança masculina hoje, tanto no lar quanto na igreja. Entretanto, esse padrão de liderança masculina é extremamente alto. É Jesus Cristo. Jesus, o Deus homem, é retratado nas Escrituras como o único homem perfeito. Ele é o retrato perfeito do que devemos nos empenhar para sermos como homens. Cristo é o puro exemplo da masculinidade em todos os seus sentidos. Por isso, a vontade de Deus para o homem é definida na semelhança com Cristo, porque nenhum homem pode ser homem de verdade, a menos que cresça nas qualidades, nas virtudes de Cristo Jesus. Jesus é o modelo supremo de masculinidade, e como tal, ele nos mostra como é para o homem passar a vida se preparando para liderar a sua noiva. Por isso, qualquer cristão, casado ou solteiro, homem, deve ter Cristo como exemplo. Contudo, por vivermos em uma sociedade efeminada, bem como uma igreja sofrendo forte influência dos movimentos feministas, infelizmente os homens estão abrindo mão desta liderança. Os homens estão se omitindo daquilo que é prerrogativa divina que define a masculinidade. Então, defender a liderança masculina no lar e na igreja, eu digo para você que em muitas igrejas evangélicas hoje, é você comprar briga com mulheres, pior ainda, até mesmo com alguns homens. Existe a alegação de que os textos que defendem a liderança masculina no lar ou na igreja partem de uma interpretação errada, machista, sexista e opressora. Entretanto, não é uma questão de gosto pessoal, não é uma questão de machismo ou feminismo, mas a liderança masculina é de ordem estabelecida por Deus na criação, e isso antes da queda. É interessante que em Gênesis 3:16, esta guerra pela liderança no lar e na igreja é descrita como uma das maldições divinas por conta da queda do homem em pecado. Gênesis 3:16 mostra que o ressentimento da liderança masculina é um produto da queda. E a consequência é que o homem caído está sempre procurando uma desculpa para evitar a liderança masculina. E aqui fazemos bem em lembrar aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 11:3. Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Na proporção e na medida que Cristo lidera a sua noiva, os homens, a partir de Cristo e como Cristo, devem liderar seus lares e a igreja. Isto é, as Escrituras descrevem Jesus como o noivo que veio resgatar a sua noiva, e nós, os redimidos de Cristo, fazemos parte da sua noiva. E a forma que Jesus trata, que Jesus cuida, que Jesus se relaciona com a sua noiva, é um modelo a ser seguido por todos os homens e mulheres. Por isso eu digo para você nessa noite, que questionar a liderança, no que diz respeito às Escrituras, liderança do homem no casamento e igreja, é questionar a liderança de Cristo, pois a liderança do homem é uma expressão terrena de uma realidade celestial, da liderança de Cristo sobre a sua noiva. A mulher foi criada por Deus para ser conduzida por um homem forte, e o casamento ou a igreja torna-se um desastre quando o homem não é forte o suficiente ou a sua força não é biblicamente orientada. Então, de certa forma, a mulher quer dominar o homem, resultado da queda, como diz Gênesis 3,
o versículo 16. Mas em contrapartida, por causa da ordem da criação, da estrutura da criação, ela tem um profundo desejo de ser protegida e guiada por um homem forte e bíblico o bastante. Dessa forma, homens, reflitamos Cristo em nossa maneira de desenvolvermos a nossa masculinidade, e as mulheres se sentirão seguras, protegidas e nutridas e bem lideradas, como a igreja se sente em relação ao seu noivo Jesus Cristo. Eu quero finalizar esse sermão, quero convidar você a curvar sua cabeça, e nós estaremos orando. Eu gostaria que você, homem, orasse por você, pela sua vida, pela sua masculinidade, que Deus lhe ajude a ser o homem bíblico que nossas famílias, que a igreja, que a nossa sociedade precisa. E vocês, mulheres, eu gostaria que vocês também orassem pelos homens, pedindo a Deus que ajude os homens a serem esse padrão bíblico que Deus exige e espera deles.